Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Boa tarde, meu nome é Ana Ferreira dos Santos, tenho 83 anos, nasci em 1942 numa cidadezinha do interior que nem existe mais no mapa. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muitos anos, uma história de dor, mas também de muita superação. Antes de começar, se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me dá muita alegria saber que minha história pode chegar em tantos lugares diferentes. A história que vou contar começa em 1950, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Naquela época, a vida no interior era muito diferente do que é hoje. Não tinha luz elétrica em todas as casas, não tinha água encanada e muitas famílias como a minha viviam da agricultura de subsistência. Meu pai, José, era um homem trabalhador, plantava um pouco de tudo: milho, feijão, mandioca. Minha mãe, Sebastiana, cuidava de mim e dos meus 2 irmãos menores, o Toninho e a Aparecida, além de ajudar na roça quando podia. Nossa vida era simples, mas era feliz. Eu lembro do cheiro do café que minha mãe fazia de manhã cedinho, antes mesmo do sol nascer. Lembro da risada do meu pai quando voltava da roça e brincava de esconder com a gente. Aqueles foram os únicos anos de paz que conheci na minha infância. Tudo mudou numa tarde de sábado. Meu pai e minha mãe tinham ido à cidade vender parte da nossa colheita, como faziam todo mês. Eu fiquei em casa cuidando dos meus irmãos, como de costume, mas naquele dia eles não voltaram. Um vizinho chegou correndo na nossa casa no final da tarde. O carro de boi que levava meus pais tinha tombado numa ribanceira. Ninguém sobreviveu. Do dia para a noite, eu e meus irmãos ficamos órfãos. Como não tínhamos outros parentes próximos, fomos separados. Meus irmãos, por serem ainda muito pequenos, foram levados para um orfanato na capital. E eu, por ser a mais velha, fui mandada para a fazenda do meu tio Antônio, irmão do meu pai, que vivia a uns 30 quilômetros dali. Lembro como se fosse hoje do dia em que cheguei na fazenda do meu tio. Estava chovendo, e eu só tinha a roupa do corpo e uma trouxinha com algumas peças que consegui pegar antes de sair de casa. Meu tio era um homem alto, forte, de poucas palavras. A primeira coisa que ele me disse foi: "Aqui ninguém come de graça." Eu tinha apenas 8 anos, mas naquele momento entendi que minha infância havia acabado. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, meu tio me acordou com um safanão. "Vamos, menina, tem muito serviço esperando." Ele me levou para o curral, me ensinou a ordenhar as vacas e disse que aquela seria minha primeira tarefa todos os dias. Depois da ordenha, eu tinha que ajudar a plantar, capinar, colher, carregar água do poço, cuidar das galinhas e dos porcos. Tudo isso antes mesmo do sol se pôr. As únicas pausas eram para um café ralo pela manhã e um prato de feijão com farinha no almoço. Minha tia Josefa não era má pessoa, mas vivia sob o jugo do meu tio e pouco podia fazer para me ajudar. Às vezes, quando ele não estava por perto, ela me dava um pedaço de rapadura ou um resto de bolo de milho. Eram pequenos gestos que me ajudavam a aguentar os dias. O pior não era o trabalho pesado, era a solidão. Eu não podia ir à escola como as outras crianças. Meu tio dizia que estudo não enche barriga e que eu estava ali para trabalhar. As únicas pessoas que eu via eram os trabalhadores da fazenda, todos adultos, e alguns vizinhos quando íamos à feira na cidade pequena, uma vez por mês. Nas primeiras semanas, eu chorava todas as noites, escondida debaixo da esteira que servia de cama no quartinho dos fundos onde eu dormia. Chorava com saudade dos meus pais, dos meus irmãos, da minha casa. Mas com o tempo, as lágrimas secaram. Tive que endurecer para sobreviver. Os anos foram passando e o trabalho só aumentava. Aos 10 anos, eu já fazia praticamente todo o serviço de casa e ainda ajudava na roça. Meus dedos eram calejados, minhas costas doíam constantemente, e no verão, minha pele queimava sob o sol forte. Não tinha proteção, não tinha chapéu, muitas vezes nem calçado eu tinha. Andava descalça pela terra quente, pelos espinhos, pelos pedregulhos.
O que mais me doía era ver outras meninas da minha idade passando pela estrada, de uniforme, indo para a escola. Elas riam, brincavam, carregavam livros. Eu carregava baldes de água, feixes de lenha, sacos de milho. Elas tinham futuro, eu só tinha o presente, um presente de dor e trabalho. Meu tio nunca levantou a mão para mim, isso é verdade. Mas suas palavras eram tão duras quanto tapas. Você é lenta demais, não serve para nada. Sua mãe te paparicou demais. Cada palavra dessas me cortava por dentro. Com o tempo, comecei a acreditar nelas. Comecei a achar que realmente não servia para nada além de trabalhar na roça. A única coisa que me dava algum alento eram as histórias que minha tia me contava às vezes, quando meu tio saía para beber na venda. Histórias de princesas, de lugares distantes, de mulheres corajosas que mudaram seus destinos. Eu me agarrava a essas histórias como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Elas me lembravam que existia um mundo além daquela fazenda, além daquela vida de servidão. Com 12 anos, eu já era do tamanho de uma mulher adulta, envelhecida pelo trabalho pesado e pela exposição constante ao sol. As poucas vezes que via meu reflexo no espelho quebrado do banheiro, mal me reconhecia. Via uma menina de olhos tristes e mãos calejadas, com a pele marcada pelo tempo, muito antes do tempo. Meu tio começou a me levar mais vezes à feira, para ajudar a vender os produtos da fazenda. A feira era o único momento de respiro, de ver outras pessoas, de ouvir conversas diferentes. Foi na feira que comecei a sonhar com a possibilidade de uma vida diferente, quando escutava pessoas falando sobre a cidade grande, sobre empregos, sobre liberdade. Mas por enquanto, isso era apenas um sonho distante, quase impossível. A realidade era acordar antes do sol, trabalhar até depois dele se pôr, dormir exausta e repetir tudo no dia seguinte. Uma infância roubada, uma vida de adulto forçada sobre os ombros de uma criança. E assim foram meus primeiros anos na fazenda do meu tio Antônio. Anos que me marcaram profundamente, mas que também plantaram em mim a semente da resistência que um dia me ajudaria a mudar o meu destino. Com o passar dos anos, a vida na fazenda do meu tio Antônio foi ficando cada vez mais difícil. Quando completei 13 anos, em 1955, ele decidiu que eu já estava grande o suficiente para assumir responsabilidades ainda maiores. Lembro como se fosse hoje quando ele chegou de uma reunião com outros fazendeiros e me encarou com aqueles olhos frios que pareciam me atravessar. A partir de amanhã, você vai cuidar da plantação de fumo também. Os homens que contratei estão pedindo muito dinheiro e você já come e dorme aqui de graça. Fumo era uma das plantações mais difíceis de lidar. As folhas precisavam ser colhidas uma a uma, com muito cuidado, depois secadas em galpões especiais. O trabalho com fumo deixava as mãos grudentes, com uma resina preta que penetrava na pele e não saía por dias. O cheiro forte impregnava nas roupas, nos cabelos, parecia que estava dentro da gente. Acordava às 4 da manhã todos os dias, fazia o café para todos da fazenda, alimentava os animais, ordenhava as vacas e depois ia para a plantação de fumo. O sol nascia e começava a esquentar minhas costas enquanto eu me curvava entre as fileiras de plantas. Não podia parar nem para beber água, a não ser quando meu tio autorizava. Aos domingos, quando outros trabalhadores descansavam, eu tinha que lavar todas as roupas da casa na beira do rio, esfregar os assoalhos, fazer comida para a semana. Nunca tive um dia de descanso de verdade. Só à noite, quando todos dormiam, eu conseguia um pouco de paz para mim mesma, mesmo exausta demais para aproveitar aquelas horas. Foi nessa época que conheci a Maria das Dores, uma senhora que trabalhava na fazenda vizinha. Ela já devia ter seus 60 anos, cabelos brancos, rosto enrugado pelo sol. Maria das Dores vinha ajudar quando tinha muita colheita. Foi a única pessoa que realmente me olhou como gente naqueles anos todos. Numa tarde de 1956, estávamos colhendo mandioca juntas, quando ela percebeu minhas mãos tremendo de cansaço. Disfarçadamente, ela me passou um pedaço de pão de milho que tinha guardado no bolso do avental. "Menina, você não pode continuar assim.
Teu corpo ainda está se formando, precisa se alimentar direito. Foi a primeira vez em anos que alguém demonstrou preocupação comigo. Engoli o choro junto com o pão. Não podia mostrar fraqueza, meu tio não tolerava choradeira, como ele dizia. Maria das Dores começou a me ensinar coisas quando ninguém estava olhando. Me ensinou a identificar ervas medicinais para quando eu ficava doente, já que meu tio nunca me levava ao médico. Me ensinou a fazer pequenos curativos com folhas de babosa para as feridas nas mãos e nos pés. E me ensinou algo ainda mais importante: a ler. Isso mesmo, foi com Maria das Dores que aprendi as primeiras letras, escondido, enquanto colhíamos ou descansávamos rapidamente durante o trabalho. Ela tinha sido professora antes de perder tudo na grande enchente de 1940. Agora trabalhava nas fazendas, mas guardava consigo um pequeno livro que usava para me ensinar. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, menina. Guarde isso na sua cabeça. Em 1957, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que mudou ainda mais minha vida. Meu tio casou sua filha mais nova, minha prima Marlene, que era apenas 2 anos mais velha que eu. Marlene sempre me tratou com desprezo, como se eu fosse menos que uma empregada. No dia do casamento dela, eu passei o dia inteiro na cozinha, preparando comida para os convidados, sem direito nem a participar da festa. Depois que Marlene se casou e saiu de casa, meu tio passou a me olhar de um jeito diferente. Um olhar que me gelava a alma e me fazia dormir com um pedaço de pau debaixo da esteira, por precaução. Eu já não era mais uma criança. Tinha o corpo de mulher e percebia o perigo crescendo ao meu redor. Foi quando minha tia Josefa adoeceu gravemente. Uma pneumonia que a deixou de cama por meses. Além de todo o trabalho que já fazia, passei a cuidar dela também. Dava banho, fazia chás com as ervas que Maria das Dores me ensinou, trocava os lençóis. Minha tia, mesmo doente, percebeu o jeito que meu tio me olhava. Uma noite, quando fui levar um chá para ela, minha tia segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão frágil. Ana, você precisa sair daqui. Meu Antônio não é homem de confiança quando está com a cachaça no corpo. Quando eu me for, você não vai ter mais proteção nenhuma. Fiquei em choque. Nunca tinha pensado que minha tia, mesmo sem conseguir me defender abertamente, estivesse tentando me proteger de alguma forma. Mas para onde eu vou, tia? Não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Ela tossiu forte antes de responder. Procure minha irmã em São Paulo, a Dalva. Ela trabalha numa fábrica de tecidos. Faz anos que não nos falamos, mas ela tem bom coração. Minha tia morreu 2 semanas depois, numa madrugada fria de junho de 1958. Não tive nem tempo de chorar sua morte. No mesmo dia do enterro, quando voltamos para casa, meu tio já estava bêbado e me mandou preparar a janta para ele e os homens que tinham vindo para o velório. A partir daquele dia, a situação piorou muito. Sem minha tia para impor algum limite, meu tio começou a beber mais. Chegava tarde da venda, chutando tudo pela frente, gritando. Em mais de uma ocasião, precisei me esconder no paiol de milho para evitá-lo. Um dia, ele chegou particularmente alterado. Bateu na porta do meu quartinho e disse que a partir daquele dia eu ia dormir no quarto que era da minha tia, para cuidar melhor dele. Senti meu sangue gelar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Arrume suas coisas e passe para lá até amanhã, ele ordenou, cambaleando de bêbado. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto de sapé, pensando em todas as histórias que minha tia me contava, todas as lições que Maria das Dores me ensinou. Pensei na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos que não via há anos. E tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia me mudar para o quarto de minha tia. Não ia aceitar o destino que meu tio estava planejando para mim. Na próxima feira da cidade, eu fugiria. A feira acontecia uma vez por mês, na primeira quinta-feira. Faltavam apenas 9 dias. Durante esse tempo, fingi aceitar tudo. Passei para o quarto da minha tia, mas sempre arranjava uma desculpa para sair quando meu tio chegava bêbado. Dizia que precisava verificar as galinhas, que tinha deixado roupa no varal, que precisava terminar o pão para o dia seguinte. Enquanto isso, preparava minha fuga em segredo.
Costurei um bolso escondido dentro da saia, onde guardava as poucas moedas que conseguia pegar do troco da feira, ou que alguns fregueses me davam de gorjeta sem meu tio ver. Embrulhei uma muda de roupa e enterrei perto do portão da fazenda, onde pegaria no dia da fuga, e o mais importante, decorei o nome da irmã da minha tia, Dalva. Esse nome se tornou minha esperança, meu objetivo. Na noite anterior à feira, mal consegui respirar direito de tanta ansiedade. E se meu tio descobrisse? E se não conseguisse encontrar a irmã da minha tia? E se me perdesse na cidade grande? Mas o medo de ficar era ainda maior que o medo de partir. Naquela fazenda, eu não tinha futuro, só tinha servidão e a ameaça constante do que meu tio poderia fazer comigo. Preferia enfrentar o desconhecido do que aquela certeza terrível. Na madrugada do dia da feira, levantei mais cedo que o normal. Fiz tudo como sempre fazia. Preparei o café, alimentei os animais, separei os produtos que levaríamos para vender. Meu tio nem percebeu nada diferente no meu comportamento. Para ele, eu era apenas um instrumento de trabalho, não uma pessoa com sonhos e medos. Quando chegamos à cidade, montamos nossa barraca como sempre. Eu organizava os sacos de feijão, os molhos de couve, as galinhas caipiras, enquanto meu tio conversava com outros fazendeiros. A feira estava especialmente cheia naquele dia. Era a época de colheita, e as pessoas vinham de longe para comprar e vender. O movimento na nossa barraca não parava. Eu atendia um cliente atrás do outro, pesava mercadorias, recebia dinheiro, dava troco. Meu tio, vendo que tudo estava correndo bem, fez o que sempre fazia. Foi encontrar os amigos na venda do seu Joaquim para tomar cachaça e jogar cartas. "Vou ali rapidinho, você cuida de tudo e não sai daí", ele ordenou. Assim que ele dobrou a esquina, senti meu coração acelerar. Era agora, a chance que eu tanto esperava. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção em mim. Era só mais uma menina trabalhando numa barraca de feira, como tantas outras. Esperei mais alguns minutos, atendendo o último cliente. Quando não havia ninguém na barraca, simplesmente dei as costas e comecei a andar. Primeiro devagar, depois mais rápido. Não olhei para trás nenhuma vez. Sabia que se olhasse, poderia perder a coragem. Passei pelo portão da fazenda, peguei meu pequeno embrulho enterrado e segui pela estrada de terra batida, na direção oposta a que meu tio sempre ia. Caminhei por horas, com medo de que alguém me visse e contasse para meu tio. Peguei atalhos pelo mato, me escondi quando ouvia o barulho de carroças ou caminhões. Minha vida estava prestes a mudar completamente. Eu estava finalmente fugindo do meu cativeiro, com apenas 16 anos, algumas moedas no bolso e um nome: Dalva, São Paulo. Era pouco, mas era tudo que eu tinha. E pela primeira vez em anos, sentia algo diferente crescendo dentro de mim. Esperança. Aquela fuga da feira foi só o começo da minha jornada. Caminhei por horas até chegar numa estrada maior, onde passavam caminhões e ônibus. Meu plano era conseguir uma carona até a cidade mais próxima, depois tentar chegar a São Paulo de alguma forma. Naquela época, em 1958, uma menina de 16 anos viajando sozinha chamava muita atenção, então eu precisava ser esperta. Sentei num tronco à beira da estrada, fingindo esperar alguém. Passaram vários caminhões, mas não tive coragem de pedir carona. E se o motorista conhecesse meu tio? E se me levasse de volta? Ou pior, e se tivesse más intenções? O sol já estava começando a se pôr quando um caminhão de leite parou um pouco à frente de onde eu estava. Vi uma senhora descer do lado do passageiro e vir até uma árvore próxima para colher algumas frutas. Ela parecia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, rosto gentil. Tomei coragem e me aproximei. "A senhora está indo para a cidade?" Ela me olhou com curiosidade. "Estamos indo para Ribeirão." "Por que, menina?" Ribeirão Preto era a cidade grande mais próxima, a cerca de 100 quilômetros dali. Era perfeito. Improvisei rapidamente uma história. "Minha mãe está muito doente no hospital de Ribeirão e eu preciso chegar lá hoje." A senhora me examinou dos pés à cabeça.
Eu devia estar uma visão deplorável, saia puída, blusa remendada, cabelos desgrenhados, pés sujos da poeira da estrada. Mas algo no meu olhar deve ter tocado seu coração. Venha, nós podemos te dar uma carona. Meu marido entrega leite e estamos voltando para casa. Subir naquele caminhão foi como entrar num mundo novo. Era a primeira vez que eu andava em um veículo motorizado. O barulho do motor, o vento entrando pela janela, a velocidade com que as árvores passavam, tudo me deixava maravilhada e assustada ao mesmo tempo. O casal se chamava Geraldo e Aparecida. Durante a viagem, eles me ofereceram um pedaço de pão com queijo e uma garrafinha de leite. Foi o gesto mais gentil que eu tinha recebido em anos. Tentei disfarçar a fome, comendo devagar, mas meu estômago roncava tanto que era impossível esconder. Come mais, menina. Você está magrinha demais, disse Dona Aparecida, me passando mais um pedaço de pão. Durante a viagem, eles me perguntaram mais sobre minha família, sobre a tal mãe doente. Tive que inventar cada vez mais detalhes para manter a mentira. Me sentia mal por enganá-los, mas o medo de ser devolvida para meu tio era maior que qualquer remorso. Chegamos a Ribeirão Preto já de noite. As luzes da cidade me deixaram boquiaberta. Nunca tinha visto tantas lâmpadas, tantos carros, tantas pessoas. Era como se tivesse saído de um mundo em preto e branco para um colorido. "Qual hospital sua mãe está?" perguntou seu Geraldo. Meu coração disparou. Não conhecia nenhum hospital em Ribeirão. Na verdade, não tenho certeza. Meu tio só me falou que era o hospital principal. Eles se entreolharam, desconfiados. Seu Geraldo coçou a cabeça. "Só tem 2 hospitais grandes aqui. Vamos te deixar na Santa Casa. Se não for lá, você pergunta onde fica o outro." Quando descemos do caminhão em frente ao hospital, Dona Aparecida me entregou uma sacola com frutas e pão. "Toma, para você comer enquanto espera notícias da sua mãe." Quase chorei de gratidão. Me despedi deles com um nó na garganta, sabendo que nunca mais os veria novamente e que eles nunca saberiam o quanto tinham me ajudado. Assim que o caminhão virou a esquina, me afastei do hospital. Não podia entrar lá. Alguém poderia desconfiar e chamar a polícia. Precisava encontrar um lugar para passar a noite e pensar no próximo passo. Andei sem rumo pelas ruas da cidade, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. Vi lojas com vitrines iluminadas, vi pessoas bem vestidas entrando em restaurantes, vi carros modernos passando. Era como estar num filme. Eventualmente, o cansaço me venceu. Encontrei uma praça com alguns bancos e me sentei para descansar. Estava exausta da caminhada, da tensão, de toda a aventura do dia. Sem perceber, adormeci ali mesmo, com minha trouxa de roupa servindo de travesseiro. Acordei com alguém cutucando meu ombro. Era uma senhora de uniforme, uma guarda municipal. "Menina, não pode dormir aqui. Onde estão seus pais?" Não pensei 2 vezes. "Eles morreram. Estou indo para a casa da minha tia em São Paulo." A guarda franziu a testa. "Sozinha? Quantos anos você tem?" 18, menti, tentando parecer mais velha. Ela claramente não acreditou, mas algo em minha expressão deve ter despertado sua compaixão. Em vez de me levar para a delegacia, como eu temia, ela me indicou um lugar. "Tem uma pensão para moças ali na esquina da Dona Lourdes. Diga que a Jurema te mandou. Ela talvez possa te ajudar." Aquela indicação mudou meu destino. A pensão da Dona Lourdes era um lugar simples, mas limpo, onde moças que vinham do interior para trabalhar na cidade se hospedavam. Quando cheguei lá, expliquei minha situação, ou parte dela, que era órfã, queria ir para São Paulo encontrar uma tia, mas precisava de um lugar para ficar até conseguir dinheiro para a passagem. Dona Lourdes, uma viúva de seus 60 anos, me olhou com desconfiança inicialmente. Mas quando mostrei minhas mãos calejadas e me ofereci para trabalhar em troca de hospedagem, ela aceitou. "Pode ficar no quartinho dos fundos. Tem um colchão velho lá. Você ajuda na limpeza e na cozinha e pode dormir e comer aqui até decidir o que fazer." Foi assim que comecei minha vida em Ribeirão Preto. Trabalhava de sol a sol na pensão. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Mas era diferente do trabalho na fazenda. Aqui eu era tratada com respeito, tinha horários para descansar,
comia na mesma mesa que as outras pessoas. E o mais importante, ninguém me ameaçava ou me humilhava. As moças que moravam na pensão me ensinaram muitas coisas. Várias delas trabalhavam em lojas, escritórios ou casas de família. Me contavam sobre seus empregos, seus sonhos, seus namorados. Foi com elas que aprendi a me vestir melhor, a arrumar meu cabelo, a me comportar na cidade grande. Dona Lourdes percebeu que eu mal sabia ler e me incentivou a continuar os estudos que Maria das Dores tinha começado. Ela mesma tinha sido professora antes de abrir a pensão e passou a me dar aulas à noite, depois que terminávamos todo o serviço. Menina inteligente como você precisa estudar, senão vai ficar a vida toda dependendo dos outros. Meu plano inicial era ficar na pensão apenas alguns dias, o suficiente para juntar dinheiro para a passagem até São Paulo. Mas os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Quanto mais tempo passava, mais eu gostava daquela nova vida. Pela primeira vez, sentia que tinha um lugar no mundo, pessoas que se importavam comigo. Numa noite, 6 meses depois de minha chegada, Dona Lourdes me chamou para conversar na cozinha, depois que todas as outras moças já tinham ido dormir. Ana, você nunca mais falou nada sobre ir para São Paulo. Ainda quer ir? Fiquei em silêncio por um momento. A verdade é que tinha medo de partir, de enfrentar outra cidade desconhecida, de procurar uma pessoa que nem sabia se existia de verdade. Não sei, Dona Lourdes. Às vezes penso que talvez seja melhor ficar aqui mesmo. Ela sorriu, como se já esperasse essa resposta. Sabe, Ana, tem uma amiga minha que precisa de uma moça para trabalhar na loja dela. Uma loja de tecidos no centro. Ela paga um salário bom e você poderia continuar morando aqui, pagando um pouco pelo quarto. O que acha? Meus olhos se encheram de lágrimas. Um emprego de verdade? Um salário próprio? Era mais do que eu jamais tinha sonhado. A senhora acha que ela me aceitaria? Eu nunca trabalhei numa loja. Tenho certeza que sim. Você é inteligente, aprende rápido, e ela está precisando urgente de alguém de confiança. Foi assim que, em fevereiro de 1959, comecei a trabalhar na loja de tecidos Primavera, de Dona Carmen. Meu trabalho era organizar os rolos de tecido, atender os clientes, limpar a loja. No começo, estava nervosa demais, com medo de errar, de quebrar algo, de ser despedida. Mas logo peguei o jeito. Dona Carmen era paciente e me ensinava tudo com calma. Os meses na loja foram um período de aprendizado intenso. Aprendi a lidar com dinheiro, a falar com pessoas diferentes, a me vestir adequadamente para o trabalho. Mas o mais importante, aprendi a confiar nas pessoas novamente, a acreditar que nem todos eram como meu tio. Com meu primeiro salário, comprei um vestido novo, o primeiro da minha vida que não era de segunda mão. Era um vestido simples, azul claro, mas para mim representava tanto. Era a prova de que eu tinha conseguido escapar, que estava construindo uma nova vida. Nos meses seguintes, continuei trabalhando na loja durante o dia e estudando com Dona Lourdes à noite. Ela insistiu para que eu me matriculasse num curso noturno de alfabetização para adultos que acontecia na escola perto da pensão. Foi difícil no começo, estar numa sala de aula pela primeira vez na vida, aos 17 anos. Mas a vontade de aprender era maior que a vergonha. A vida seguia seu curso, tranquila e promissora, quando algo aconteceu que abalou minha segurança. Em um domingo, estava ajudando na feira da cidade, agora como cliente, não como vendedora, quando vi um rosto familiar. Era um dos trabalhadores da fazenda do meu tio. Ele não me viu, mas o simples fato de encontrá-lo ali me deixou em pânico. E se meu tio estivesse por perto? E se ele me encontrasse e me levasse de volta à força? Voltei para a pensão apavorada, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Todo o terror que tinha vivido voltou como uma enxurrada. Dona Lourdes, preocupada, veio ver o que estava acontecendo. Entre soluços, contei a verdade para ela. Toda a verdade. Sobre meus pais, sobre como fui tratada na fazenda, sobre os planos do meu tio, sobre minha fuga. Ela ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei,
Dona Lourdes me abraçou forte, como minha mãe fazia quando eu era pequena. Você é muito corajosa, Ana. Não tenha medo. Ele não vai te encontrar aqui. E se encontrar, não vamos deixar que te leve. Você não está mais sozinha. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Não estava mais sozinha. Tinha pessoas que se importavam comigo, que me protegeriam. Mas o medo de ser encontrada permaneceu. Nos dias seguintes, olhava por cima do ombro constantemente, evitava a feira e outros lugares movimentados. À noite, tinha pesadelos em que meu tio me arrastava de volta para a fazenda. Foi quando tomei uma decisão. Precisava ir para mais longe. Ribeirão Preto ainda estava perto demais da fazenda. Precisava ir para São Paulo, como tinha planejado originalmente. Lá, numa cidade muito maior, seria impossível para meu tio me encontrar, mesmo que tentasse. Quando contei minha decisão para Dona Lourdes e Dona Carmen, as duas entenderam. Ficaram tristes por me ver partir, mas sabiam que era o melhor para mim. Vou te dar o endereço da minha sobrinha em São Paulo, disse Dona Carmen. Ela trabalha numa fábrica de tecidos, pode te ajudar a conseguir um emprego lá. Dona Lourdes me deu uma maleta pequena para levar minhas poucas roupas e Dona Carmen me pagou 1 mês de salário adiantado como presente de despedida. As moças da pensão se juntaram e me deram um broche bonito para colocar no vestido. No dia da partida, em julho de 1959, fui até a rodoviária com o coração apertado de deixar pessoas tão boas para trás, mas também cheia de esperança pelo que viria pela frente. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela e vi Dona Lourdes acenando, com lágrimas nos olhos. Prometi a mim mesma que um dia voltaria para agradecer adequadamente por tudo que ela tinha feito por mim. A viagem até São Paulo durou quase 6 horas. À medida que nos aproximávamos da capital, a paisagem mudava. Mais casas, mais estradas, mais carros. E quando finalmente avistei a cidade, fiquei sem palavras. Ribeirão Preto, que eu achava enorme, parecia uma vila comparada com São Paulo. Prédios tão altos que quase não via o topo, um mar de casas até onde a vista alcançava, ruas cheias de gente apressada. Era 1959, eu tinha 17 anos e estava prestes a começar mais um capítulo da minha vida. Desci do ônibus na estação do Brás, segurando firme minha maleta e o papel com o endereço da sobrinha de Dona Carmen. Não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais seria aquela menina assustada da fazenda. Tinha sobrevivido aos piores anos da minha vida, e agora era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. São Paulo, em 1959, era um formigueiro humano. Nunca tinha visto tanta gente junta, tantos carros, tantos prédios. O barulho era constante. Buzinas, vozes, o ranger dos bondes nos trilhos. Desci na rodoviária do Brás com minha pequena mala, o endereço da sobrinha de Dona Carmen e muito medo do desconhecido. Pedi informações para uma senhora que vendia café numa barraquinha, e ela me indicou como chegar ao endereço. Tive que pegar um bonde, o primeiro da minha vida. Fiquei parada na plataforma sem saber o que fazer, observando as pessoas subirem e descerem com pressa. Uma moça percebeu minha confusão e me ajudou. Primeira vez em São Paulo, né? É sempre assim, no começo assusta, depois a gente acostuma. A casa da Helena, sobrinha de Dona Carmen, ficava num bairro operário na Muca. Era uma vila com várias casinhas pequenas, onde moravam principalmente famílias de imigrantes italianos que trabalhavam nas fábricas da região. Quando bati na porta do número 27, estava tremendo de nervosismo. E se ela não estivesse? E se não quisesse me receber? Helena abriu a porta e me olhou curiosa. Tinha uns 25 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, rosto simpático. Expliquei quem eu era e mostrei a carta que Dona Carmen tinha escrito para ela. Seu rosto se iluminou. Ah, você é a moça que minha tia mencionou. Entre, entre. Acabei de fazer café. A casa era pequena, mas aconchegante. Uma sala que também servia de cozinha, um quarto e um banheiro no quintal, compartilhado com os vizinhos. Helena morava sozinha, o que era raro para uma moça solteira naquela época. Me contou que tinha vindo do interior para trabalhar, igual a mim. Trabalho na fábrica de tecidos Ipiranga há 5 anos. Não é fácil,
mas paga as contas. Você pode ficar aqui até arranjar um emprego. A tia Carmen me ajudou muito quando cheguei. Agora é minha vez de ajudar alguém. Nos dias seguintes, Helena me levou para conhecer a região e me ensinou a andar de bonde, a encontrar os melhores lugares para comprar comida barata, a me virar na cidade grande. Ela também me falou da fábrica onde trabalhava. Eles sempre precisam de moças para a seção de costura. O trabalho é duro, mas se você já trabalhou em loja de tecidos, tem chances. Na segunda-feira, fomos juntas até a fábrica. Era um prédio enorme de tijolos vermelhos, com chaminés que soltavam fumaça preta. Dezenas de pessoas entravam pelos portões às 6 da manhã, a maioria mulheres de todas as idades. No escritório da administração, Helena me apresentou ao supervisor, um homem baixo e gordo chamado Sr. Pereira. Ela tem experiência com tecidos, Sr. Pereira. Trabalhava na loja da tia da minha tia em Ribeirão. Ele me examinou com olhos críticos, como se eu fosse uma máquina que ele estava pensando em comprar. Sabe costurar em máquina industrial? Não, senhor, mas aprendo rápido. Ele coçou o queixo, pensativo. Podemos te colocar como auxiliar na seção de acabamento. O salário é menor, mas se mostrar aptidão, em alguns meses pode ser promovida para operadora de máquina. Foi assim que comecei minha carreira na fábrica de tecidos Ipiranga. A seção de acabamento era onde as peças de roupa recebiam os últimos detalhes: botões, casas, etiquetas. Era um trabalho meticuloso, que exigia atenção aos detalhes. Tinha que verificar cada peça, garantir que não tivesse defeitos, pregar botões perfeitamente alinhados. Trabalhávamos 10 horas por dia, 6 dias por semana, com apenas um intervalo curto para almoço. O barulho na fábrica era ensurdecedor. Dezenas de máquinas funcionando ao mesmo tempo, supervisores gritando ordens, o apito que marcava o início e o fim dos turnos. Nos primeiros dias, voltava para a casa de Helena com dores de cabeça terríveis. Minhas mãos, já calejadas pelo trabalho na roça, agora ganhavam novos calos, dessa vez nas pontas dos dedos, de tanto manipular agulhas e botões. Mas era um trabalho honesto, e pela primeira vez na vida eu recebia um salário justo pelo que fazia. Cada centavo que ganhava representava minha independência, minha liberdade. Morei com Helena por 3 meses, até juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto só para mim, numa pensão para moças perto da fábrica. Era um quarto minúsculo, mal cabia uma cama e um baú para minhas roupas, mas era meu. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço que podia chamar de meu, onde ninguém me dava ordens ou me tratava mal. No final de 1959, fui promovida para operadora de máquina de costura. O trabalho era mais difícil, mas o salário melhor. Aprendi a operar aquelas máquinas industriais enormes, muito diferentes das máquinas de costura domésticas. A velocidade era impressionante, e qualquer distração podia resultar em acidentes graves. Vi várias colegas perderem pedaços de dedos naquelas agulhas vorazes. Em 1960, já estava completamente adaptada à vida em São Paulo. Tinha feito amigas na fábrica, principalmente outras moças que, como eu, tinham vindo do interior em busca de trabalho. Nos domingos, único dia de folga, íamos passear no Parque do Ibirapuera ou assistir filmes no cinema do bairro. Foi num desses domingos que conheci o João. Ele trabalhava na seção de manutenção da fábrica, consertando as máquinas quando quebravam. Era um rapaz quieto, de poucas palavras, filho de imigrantes portugueses. Nos encontramos por acaso numa quermesse da igreja do bairro. Ele me ofereceu um doce, começamos a conversar e descobrimos que trabalhávamos no mesmo lugar, mas em setores diferentes. João era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Gentil, respeitoso, nunca levantava a voz. Começamos a nos encontrar nos domingos, sempre em lugares públicos como parques ou praças. Ele me contava sobre seus sonhos de ter a própria oficina mecânica um dia. Eu falava sobre meu desejo de estudar, de aprender a ler e escrever direito. Em 1961, depois de mais de 1 ano de namoro, João me pediu em casamento. Fiquei em choque. Casar nunca tinha feito parte dos meus planos.
Depois de tudo que tinha visto e vivido, tinha muito medo de depender de um homem, de perder a liberdade que tinha conquistado com tanto sacrifício. Preciso pensar, João. É uma decisão muito importante. Ele respeitou minha hesitação. Durante semanas, não tocou mais no assunto. Continuamos a nos ver aos domingos, a conversar sobre outras coisas. Foi esse respeito que acabou me convencendo. João não era como meu tio ou outros homens que conheci. Ele me via como uma igual, valorizava minha opinião. Decidimos nos casar no civil, uma cerimônia simples na prefeitura, com apenas alguns amigos como testemunhas. Não tínhamos dinheiro para a festa ou vestido de noiva. Aluguei um vestido azul claro, o mesmo que usei quando comecei a trabalhar na loja de Dona Carmen em Ribeirão Preto. No início, continuamos morando em lugares separados, eu na pensão para moças, ele na casa que dividia com 2 irmãos. Juntávamos dinheiro para alugar nossa própria casa. Naquele tempo, era escandaloso um casal viver assim, mas não nos importávamos com o que os outros pensavam. Em 1962, conseguimos alugar uma casa pequena na periferia de São Paulo. Era longe da fábrica, tínhamos que pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho, mas era nossa, nosso primeiro lar. A vida de casada não era fácil. Trabalhávamos o dia todo, chegávamos em casa exaustos. Nos finais de semana, tínhamos que cuidar da casa, lavar roupa, fazer compras. Mas era uma vida de nossa escolha, construída com nosso esforço. João nunca tentou me impedir de trabalhar, como muitos maridos faziam com suas esposas naquela época. Pelo contrário, me incentivava a continuar, dizia que eu era boa no que fazia. E quando manifestei meu desejo de voltar a estudar, foi ele quem encontrou um curso noturno de alfabetização para adultos perto de nossa casa. Você é inteligente, Ana. Merece mais do que passar a vida numa fábrica. Em 1963, enquanto continuava trabalhando durante o dia, comecei a estudar à noite. Foi difícil no começo. Chegava em casa da fábrica, fazia um jantar rápido e saía correndo para na escola. Voltava quase à meia-noite, caindo de cansaço. Mas a alegria de finalmente aprender compensava todo o esforço. A professora do curso, Dona Cecília, uma senhora de seus 50 anos, logo percebeu que eu aprendia mais rápido que os outros alunos. Começou a me dar livros extras para ler em casa, exercícios mais avançados. Em alguns meses, eu já sabia ler fluentemente e escrever com poucos erros. Números sempre foram mais difíceis para mim, mas com a prática também dominei as operações básicas. No final de 1963, Dona Cecília me chamou para uma conversa depois da aula. Ana, você já está além do nível deste curso. Deveria fazer o exame de admissão para o ginásio. Com sua inteligência, pode ir muito mais longe. Fazer o ginásio? Eu, uma mulher de quase 22 anos, que mal tinha frequentado a escola primária? Parecia um sonho impossível. Mas João me incentivou, disse que acreditava em mim. Helena também, quando contei a ela durante uma visita. Se tem alguém que pode conseguir isso, é você, Ana. Depois de tudo que já enfrentou, o que é um exame de admissão? Em janeiro de 1964, fiz o exame para ingressar no curso ginasial noturno. Estudei por semanas, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite. Quando saiu o resultado, não conseguia acreditar. Eu tinha passado. Era uma das 3 alunas mais velhas da turma, mas isso não me intimidou. Estava determinada a aproveitar essa oportunidade. Conciliar o trabalho na fábrica com os estudos era exaustivo. Muitas vezes, adormecia sobre os livros, depois de horas tentando entender equações matemáticas ou regras gramaticais. João me ajudava como podia, mesmo tendo estudado apenas até o primário. Ele fazia o jantar nos dias que eu tinha prova, me acordava quando eu adormecia estudando, me encorajava quando eu pensava em desistir. Em 1964, um evento sacudiu o país: o golpe militar. Na época, não entendi direito o que estava acontecendo. Só sabia que, de repente, havia soldados nas ruas. Algumas pessoas da fábrica desapareceram de um dia para o outro, e todos falavam em sussurros, com medo. João, que sempre foi mais atento à política que eu, me explicava o que conseguia entender das notícias. A vida na fábrica mudou.
Supervisores mais rígidos, proibição de conversas durante o trabalho, revistas na saída. Qualquer reclamação sobre condições de trabalho era vista com suspeita. Muitas colegas foram demitidas sem explicação. Apesar do clima de tensão, continuei estudando. A escola era meu refúgio, o lugar onde eu podia esquecer os problemas por algumas horas e simplesmente aprender. Descobri a literatura, a história, a geografia. Cada conhecimento novo era uma janela que se abria para um mundo que eu nem sabia que existia. Em 1965, fui promovida a supervisora da seção de acabamento na fábrica. Era raro uma mulher ocupar esse cargo, especialmente uma tão jovem quanto eu. Mas minha dedicação e meu conhecimento sobre tecidos e costura tinham chamado a atenção da gerência. O novo cargo trazia mais responsabilidades e pressão. Tinha que garantir que as peças saíssem perfeitas, que as moças, sob minha supervisão, cumprissem as metas de produção. Era um equilíbrio difícil entre fazer meu trabalho e não ser dura demais com minhas colegas, muitas das quais eram amigas. Algumas das operárias mais antigas não gostaram de ser supervisionadas por alguém tão jovem. Ouvia comentários maldosos pelas costas, pequenas sabotagens no dia a dia. Mas a maioria respeitava meu conhecimento e minha ética de trabalho. Sabia o que era estar no lugar delas, conhecia cada detalhe do processo, as dificuldades, as dores nas costas e nos dedos no final do dia. No final de 1966, descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e medo. Alegria por finalmente formar uma família com João, medo de como isso afetaria meu trabalho, meus estudos, minha independência duramente conquistada. A gravidez foi difícil. O trabalho na fábrica era pesado. Ficar em pé o dia todo fazia meus pés incharem tanto que mal conseguia caminhar no final do expediente. As aulas à noite se tornaram um sacrifício. Muitas vezes cochilava durante as explicações dos professores. Mas estava determinada a não desistir de nada. Em julho de 1967, nasceu nosso primeiro filho, Pedro. Foi o dia mais feliz e mais assustador da minha vida. Quando a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, prometi a mim mesma que ele nunca conheceria o tipo de sofrimento que eu tinha passado. Ele teria uma infância de verdade, com brincadeiras, escola, carinho. Seria protegido e amado. A licença maternidade naquela época era de apenas 30 dias. Muito cedo tive que voltar para a fábrica, deixando Pedro aos cuidados de uma vizinha que cuidava de crianças em casa. Meu coração se partia cada manhã quando tinha que me despedir dele. Mas sabia que precisava trabalhar, que meu salário era essencial para dar a ele o futuro que sonhava. Os anos seguintes foram um turbilhão. Trabalhar, estudar, cuidar de Pedro, da casa. Cada minuto do dia tinha uma ocupação. Não havia tempo para descanso. João me ajudava como podia, mas também trabalhava muitas horas e tinha começado a fazer trabalhos extras de mecânica nos finais de semana para juntar dinheiro para sua oficina. Em 1968, algo incrível aconteceu. Concluí o ginásio. Era a primeira pessoa da minha família a ter esse nível de educação. Na formatura, simples, realizada no pátio da escola, chorei ao receber o certificado. Pensava nos meus pais, que nunca puderam me ver estudar. Pensava no longo caminho que tinha percorrido desde a fazenda do meu tio até ali. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Queria ser professora. Queria fazer pelos outros o que Dona Lourdes, Dona Cecília e tantos outros tinham feito por mim, abrir portas através da educação. Tornar-me professora não seria fácil. Precisaria terminar o colegial e depois fazer o curso normal, que formava professores primários. Era um caminho longo, especialmente para alguém como eu, que trabalhava o dia inteiro e já tinha um filho pequeno. Mas quando contei meu sonho para João, ele não hesitou nem por um segundo. Se é isso que você quer, Ana, vamos conseguir. Você já superou coisas muito piores. Em 1969, me matriculei no curso colegial noturno. Pedro já tinha quase 2 anos e entendia um pouco melhor quando eu explicava que mamãe precisava ir estudar. Mesmo assim, era de partir o coração quando ele chorava na porta,
querendo que eu ficasse. Mas sabia que estava fazendo aquilo também por ele, para dar um exemplo, para mostrar que nunca é tarde para perseguir um sonho. A rotina era brutal. Acordava às 5 da manhã, preparava o café da família, deixava Pedro com a vizinha, pegava o ônibus para a fábrica. Trabalhava até às 5 da tarde, corria para casa, dava banho e janta no meu filho e saía novamente para a escola. Voltava quase à meia-noite, estudava mais 1 ou 2 horas e caía na cama exausta. Nos finais de semana, além das tarefas domésticas, ainda tinha os trabalhos escolares para fazer. Várias vezes pensei em desistir. As noites em claro estudando, os olhos ardendo de sono durante o trabalho, a culpa por não estar mais presente para Pedro. Tudo isso pesava demais. Mas então me lembrava da fazenda, do meu tio, do quarto dos fundos onde dormia sobre uma esteira. Lembrava das humilhações, das mãos sangrando de tanto trabalhar, das noites chorando de medo e solidão. E encontrava forças para continuar. Em 1970, uma mudança significativa aconteceu em nossas vidas. João, que há anos economizava cada centavo e fazia trabalhos extras nos finais de semana, finalmente conseguiu abrir sua pequena oficina mecânica. Era um galpão minúsculo nos fundos de um posto de gasolina, onde ele consertava carros depois do expediente na fábrica e nos sábados. A oficina começou a dar certo. João era um excelente mecânico, honesto em seus orçamentos, cuidadoso com os carros que consertava. Logo ele tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinho. No início de 1971, tomou uma decisão corajosa. Pediu demissão da fábrica para se dedicar integralmente à oficina. Foi um período de incerteza. O salário da fábrica, mesmo não sendo muito, era garantido no final do mês. A oficina tinha altos e baixos. Houve meses em que mal conseguimos pagar o aluguel. Mas João nunca perdeu a confiança de que tinha feito a escolha certa. E ele estava certo. Antes do final de 1971, a oficina já estava estabelecida, com clientes fiéis e até mesmo um funcionário ajudando. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, João chegava em casa no mesmo horário todos os dias. Podia jantar conosco, brincar com Pedro antes de dormir. A melhora em sua qualidade de vida era visível, menos cansado, menos estressado, mais feliz. Em 1972, aos 30 anos, consegui me formar no colegial. Na cerimônia de formatura, olhei para meu marido e meu filho na plateia, aplaudindo com orgulho, e mal pude conter as lágrimas. Era a primeira pessoa da minha família a completar esse nível de educação. Pensei nos meus pais, que nunca tiveram essa oportunidade. Pensei nos meus irmãos, que não via desde o dia em que fomos separados após a morte dos nossos pais. Será que eles teriam tido a chance de estudar? Essa pergunta nunca saía da minha cabeça. Onde estariam Toninho e Aparecida? Teriam sido adotados? Estariam bem? Durante todos esses anos, tinha tentado obter informações sobre eles, mas sem sucesso. O orfanato para onde foram levados não existia mais, e os registros dessa época eram precários e desorganizados. Mas não desisti de procurá-los. Cada vez que ia a algum órgão público, aproveitava para perguntar sobre antigos registros de orfanatos, sobre procedimentos para localizar pessoas desaparecidas. A maioria dos funcionários nem me dava atenção. Alguns prometiam ajudar, mas nunca o faziam. Era frustrante, mas eu continuava tentando. Em 1973, me matriculei no curso normal. Era o passo final para me tornar professora. O curso era durante o dia, o que significava que teria que deixar o trabalho na fábrica. Foi uma decisão difícil. Aquele emprego tinha sido minha segurança, minha independência por mais de uma década. Tem certeza, Ana? Podemos esperar mais um pouco, juntar mais dinheiro, João sugeriu preocupado. Mas eu sabia que era o momento. A oficina estava indo bem o suficiente para nos sustentar. E Pedro já estava na escola, o que me dava algumas horas livres durante o dia. Se não aproveitasse aquela oportunidade, talvez nunca mais surgisse outra. O curso normal foi uma experiência completamente diferente dos meus estudos anteriores.
Pela primeira vez, não estava estudando apenas para obter um certificado, mas para realmente me preparar para uma profissão que eu havia escolhido. Aprendia sobre psicologia infantil, métodos de alfabetização, história da educação. Cada aula era fascinante, cada novo conhecimento me fazia ter mais certeza de que estava no caminho certo. Minhas colegas de turma eram, em sua maioria, moças de 18 ou 19 anos, filhas de famílias de classe média que podiam bancar seus estudos. No início, me senti deslocada. Uma mulher de 31 anos, casada, com um filho de 6 anos, vinda de um bairro pobre da periferia. Mas logo percebi que minha experiência de vida me dava uma perspectiva única. Enquanto muitas colegas viam o magistério apenas como um passo antes do casamento, eu entendia o poder transformador da educação como poucos. Em 1974, uma notícia inesperada mudou completamente nossas vidas. João foi procurado por um homem de negócios que queria comprar sua oficina. O empresário estava montando uma rede de oficinas na cidade e tinha ouvido falar bem do trabalho de João. A oferta era mais dinheiro do que jamais tínhamos visto em nossas vidas. Após muitas conversas e reflexões, João aceitou vender. Não foi uma decisão fácil. A oficina era seu sonho realizado, o fruto de anos de trabalho duro. Mas a oferta incluía mantê-lo como gerente da unidade, com um salário muito bom e horários mais regulares. Além disso, o dinheiro da venda nos permitiria comprar nossa própria casa, algo que sempre sonhamos. Em julho de 1974, nos mudamos para nossa casa própria, um sobrado simples num bairro de classe média baixa, mas infinitamente melhor que qualquer lugar onde tínhamos morado antes. Pela primeira vez, Pedro tinha seu próprio quarto. Tínhamos um quintal pequeno onde podíamos plantar algumas flores e hortaliças. Era nossa. Na primeira noite na casa nova, João e eu sentamos na varanda depois que Pedro dormiu, tomando um café e contemplando a rua tranquila. Se alguém me dissesse há 15 anos, quando eu era apenas um ajudante de mecânico numa fábrica, que um dia teria minha própria casa, não acreditaria, ele disse, segurando minha mão. E se alguém me dissesse, quando eu dormia num quartinho nos fundos da fazenda do meu tio, que um dia seria professora e dona da minha própria casa, eu riria da cara dessa pessoa, respondi. Foi um momento de pura gratidão, de consciência de quanto tínhamos conquistado, de quanto tínhamos superado. Em dezembro de 1975, me formei no curso normal. Aos 33 anos, finalmente era uma professora diplomada. Na cerimônia de formatura, quando recebi meu diploma, procurei João e Pedro na plateia. Meu marido chorava sem disfarçar, e meu filho, agora com 8 anos, acenava freneticamente. Aquele momento simbolizava não apenas minha conquista pessoal, mas a vitória de uma família inteira sobre as circunstâncias difíceis da vida. No início de 1976, consegui meu primeiro emprego como professora numa escola municipal da periferia de São Paulo. Era uma escola carente, com poucos recursos, atendendo crianças de famílias muito pobres. Muitos dos meus alunos viviam em favelas, alguns não tinham nem sapatos para ir à aula. Via neles reflexos da menina que fui um dia. Não era um trabalho fácil. As salas de aula eram superlotadas, o material didático escasso, a estrutura física da escola precária. Mas eu estava determinada a fazer a diferença. Se eu, saindo de condições tão adversas, tinha conseguido chegar até ali, aquelas crianças também podiam sonhar com algo melhor. Me dedicava especialmente às crianças que, como eu no passado, não tinham apoio em casa para estudar. Chegava mais cedo à escola para dar reforço, ficava depois do horário ajudando os que tinham mais dificuldade. Muitas vezes, usava meu próprio dinheiro para comprar materiais que a escola não fornecia, lápis de cor, cadernos, livros de histórias. Em 1977, aconteceu algo que mudou minha vida novamente. Estava lendo o jornal numa manhã de domingo, quando vi um pequeno anúncio na seção de classificados. Procuro informações sobre Ana Ferreira dos Santos, nascida em 1942, que viveu na região de Ribeirão Preto até 1958. Contactar Aparecida Ferreira pelo telefone. Meu coração disparou. Aparecida, o nome da minha irmã.
Seria possível, depois de quase 20 anos sem notícias? Com as mãos tremendo, liguei para o número do anúncio. Uma voz feminina atendeu. Expliquei quem eu era, que tinha visto o anúncio no jornal. Ana? Minha irmã Ana? Não havia dúvida, era a voz da minha irmã mais nova. Marcamos de nos encontrar naquele mesmo dia, num parque perto da minha casa. As horas até o encontro foram as mais longas da minha vida. Quando finalmente a vi se aproximando no parque, reconheci imediatamente, apesar dos anos passados. Ela tinha os mesmos olhos da nossa mãe, o mesmo andar. Nos abraçamos e choramos por minutos inteiros, sem conseguir dizer uma palavra. Aparecida me contou que ela e nosso irmão Toninho tinham sido adotados por uma família de São Paulo. Tiveram uma infância difícil, os pais adotivos eram rígidos e distantes, mas pelo menos puderam estudar e crescer juntos. Toninho tinha se mudado para o Rio de Janeiro anos atrás. Trabalhava como contador numa empresa grande. Aparecida era enfermeira num hospital público. Nunca deixamos de procurar por você, Ana. Sempre soubemos que tinha sido mandada para a fazenda do tio Antônio, mas quando finalmente conseguimos ir até lá, anos depois, ele disse que você tinha fugido e nunca mais deu notícias. Contei para ela toda a minha história. A fuga, Ribeirão Preto, São Paulo, João, Pedro, minha carreira como professora. Ela ouvia tudo com lágrimas nos olhos, segurando minhas mãos. Você passou por tudo isso sozinha, Ana. Me perdoa por não ter estado lá para te ajudar. Não tinha como, Cida. Éramos crianças, separadas à força. O importante é que nos encontramos agora. A partir desse dia, nossas vidas se entrelaçaram novamente. Aparecida virou presença constante em nossa casa. Criou uma relação linda com Pedro, que adorava a tia recém-descoberta. Conseguimos entrar em contato com Toninho, que veio nos visitar meses depois. Nossa família, despedaçada há tantos anos, finalmente estava se reunindo. Em 1979, tomei uma decisão importante. Voltaria a Ribeirão Preto. Queria reencontrar as pessoas que tinham me ajudado num dos momentos mais difíceis da minha vida. Dona Lourdes da pensão, Dona Carmen da loja de tecidos. Queria agradecer pessoalmente, contar como suas ações tinham mudado completamente o curso da minha existência. João e Pedro me acompanharam nessa viagem. Era a primeira vez que voltava àquela cidade desde que parti para São Paulo, 20 anos antes. Muita coisa tinha mudado, mas ainda reconhecia as ruas principais, a praça central, a igreja. Encontrei Dona Lourdes já bem idosa, com quase 80 anos, ainda morando na mesma pensão, agora administrada por sua filha. Quando me viu à sua porta, com meu marido e filho, ela primeiro não me reconheceu. Então, aos poucos, seus olhos se iluminaram. Ana? Aquela menina que fugiu da fazenda? Não consegui conter as lágrimas. Me ajoelhei ao lado de sua cadeira, segurei suas mãos enrugadas. Sim, Dona Lourdes. Vim agradecer pela senhora ter me acolhido naquela época, por ter me dado um teto, por ter me ensinado a ler melhor. A senhora mudou minha vida. Passamos a tarde inteira conversando. Contei toda a minha trajetória, apresentei João e Pedro com orgulho. Ela ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você seria alguém na vida, menina. Tinha uma força dentro de você que poucas pessoas têm. Infelizmente, não pude reencontrar Dona Carmen. Ela tinha falecido alguns anos antes, mas visitei sua loja, agora administrada pelo filho, e deixei flores em seu túmulo. Sem sua ajuda, sem sua indicação para a sobrinha em São Paulo, talvez minha vida tivesse tomado um rumo completamente diferente. Na volta dessa viagem, algo mudou dentro de mim. Era como se um ciclo tivesse se fechado. As feridas do passado não desapareceram completamente. Algumas nunca cicatrizariam totalmente, mas agora faziam parte de uma história de superação, não apenas de dor. Percebi, olhando para trás, como cada pessoa que cruzou meu caminho, cada desafio que enfrentei, cada decisão que tomei, por menor que parecesse no momento, tinha me levado exatamente para onde eu estava. A menina assustada da fazenda, a jovem em fuga, a operária da fábrica, a estudante noturna,
a professora, todas eram partes de mim, etapas necessárias da minha jornada. E hoje, aos 83 anos, olhando para tudo que vivi, posso dizer com certeza, valeu a pena. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada momento de dúvida e medo, tudo valeu a pena. Porque no final, consegui o que parecia impossível. Quebrei o ciclo de abuso e negligência, construí uma vida digna, criei um filho que nunca conheceu a fome ou o medo que eu conheci, ajudei centenas de crianças como professora, reencontrei meus irmãos perdidos. Minha história não é só minha. É a história de tantas outras meninas e mulheres que, como eu, tiveram que lutar contra um mundo que tentava diminuí-las, calá-las, aprisioná-las. Algumas conseguiram escapar, como eu. Outras não tiveram a mesma sorte. É por elas também que conto minha história hoje, para que saibam que é possível, por mais difícil que pareça, por mais escura que seja a noite, encontrar um caminho para a luz. E se você que está me ouvindo agora está passando por momentos difíceis, saiba que também pode encontrar esse caminho. Pode parecer impossível, como parecia para mim quando tinha 8 anos e dormia num quartinho dos fundos de uma fazenda, mas não é. Há sempre uma saída, sempre uma possibilidade de recomeço, sempre uma chance de reescrever sua história. Eu sou a prova viva disso. Obrigada por ouvirem minha história até o final. Espero que ela tenha tocado seus corações e mostrado que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a força do espírito humano pode prevalecer. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para ser feliz. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal.